Olá, turminha do quarto ano, bom dia para vocês. Hoje é um dia especial, né? Antes de tia mandar vocês pegarem um livrinho, tia quer parabenizar todos vocês, estudantes. Isso mesmo, hoje, 11 de agosto, é o dia do estudante. Tia tá aqui parabenizando vocês que nessa quarentena, né, nesse momento de dificuldade, continuaram aí estudando, fazendo suas atividades, cumprindo com suas obrigações. Isso mesmo, vão em frente, continuem. Tia sabe que tá difícil, mas continuem, porque o estudo é a maior herança que um pai pode deixar para o filho. Então, se a mãe de vocês, em meio a tantas dificuldades, está enfrentando, está conseguindo pagar a escola, então vocês também têm que recompensar, tá ok? Então, um feliz dia do estudante para vocês. Tia Gi vai passar a atividade de geografia, aí vou passar um resumo sobre a nossa aula de história, sobre as navegações, que foi na aula passada, tá ok? Então, hoje nossa videoaula vai ser apenas de geografia. Agora sim, já parabenizei todos vocês, vocês moram no coração de tia, tá? Um feliz dia do estudante para vocês. Eu quero que vocês peguem o livro de geografia, abram na página 22 e 23. Tem aí, ó, paisagens urbanas. Estão vendo aí? A gente viu, né, nessa mesma unidade aqui, a gente viu as paisagens rurais, as pessoas que trabalham no campo, as atividades do campo, como agricultura, pecuária, extrativismo. Não foi isso? Vimos que o campo, o campo é diferente da cidade, o lugar é mais tranquilo, as casas são afastadas uma das outras, não tem muito movimento de veículos. Já hoje, na nossa aula, vamos ver sobre as paisagens urbanas. O que é que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Olha aí no livrinho de vocês. Estão vendo o que aí? Bastante prédios, né? Veículos nas ruas, né? Muito movimentado aí o trânsito, porque é uma paisagem urbana. Geralmente as cidades grandes são assim, muito movimentadas, casas umas perto das outras, muitos prédios. Então, aqui, ó, nos primeiros passos, vocês vão responder. Se não der para responder no livrinho, responde no caderno, tá ok, gente? Coloca assim, resposta dos primeiros passos. Página 23 e responde. Bora lá. Descreva a paisagem retratada e responda o que é possível identificar. Então, vocês observando aqui essa paisagenzinha, o que é que vocês estão vendo aí? Vocês vão falar aí bem direitinho, vão escrever. No segundo pontinho tem: a tela refere-se a uma paisagem urbana ou rural. Vocês vão fazer aí. E no último dá para vocês copiarem aí, tá, gente? No caso, no livrinho de vocês. No último tem assim: a paisagem possui elementos semelhantes ao que existem no município onde você vive. Aqui na cidade, quem mora em Recife, quem mora em Olinda, tem... A imagem é semelhante, tem muitos prédios, muitas casas na cidade de vocês, muito movimento de veículos. Então, vocês vão responder aí e vão dizer. Na página 24, coloca aí, porque tem paisagens da cidade. Bora lá. A gente sabe que paisagem é tudo que está ao alcance do nosso olhar. Então, paisagens da cidade é tudo que se refere à cidade, tá bom? Bora lá, tem aí. As cidades, em geral, apresentam muitos elementos em comum. Por exemplo, edificações, veículos, pessoas circulando pelas ruas e avenidas. Embora apresentem elementos em comum, as cidades são diferentes uma das outras. Então, são diferentes uma das outras. Bora lá. Cada cidade possui características que a tornam única. Por isso que as cidades são diferentes. Podem ter muitos habitantes, muito movimento, podem ter até monumentos parecidos, mas cada cidade é única. Bora lá. Essas características estão relacionadas às suas paisagens, à extensão, ao número de habitantes, à sua história, entre outros aspectos. Então, é isso que diferencia cada cidade. A extensão que ela tem, o número de habitantes também, a sua história. Isso aí diferencia as cidades. Aqui tem dois exemplos das cidades a seguir. Preste atenção, de duas cidades. Olha aí no livrinho de vocês. A primeira foto tem assim: nessa fotografia, observamos parte de uma cidade grande e bastante populosa, ou seja, parte dela, tá? Na fotografia abaixo tem:
Nessa fotografia, observamos parte de uma cidade menor e com menos pessoas. Então, ó, a primeira imagem, a gente vê, né, que é uma cidade grande, muitas casas, prédios, avenidas. A de baixo também é uma cidade, porém uma cidade menor. Bora lá. No igual ou diferente tem assim. As cidades apresentadas nas fotografias anteriores são iguais ou diferentes uma da outra. Por quê? Então, como o tia já falou, né? São diferentes porque uma é maior, a outra é menor. Bora lá na página 25, tem aí expansão das cidades. A partir do momento em que uma cidade começa a crescer, seus limites são ampliados para as áreas que estão no seu entorno, que geralmente fazem parte do espaço rural. No seu entorno é ali ao redor, nas redondezas ali, tá certo? Bora lá. Desse modo, as áreas onde estão, onde até então se desenvolveu atividades rurais ou áreas que eram construídas por vegetação nativa, são loteadas, ou seja, divididas em terrenos menores, com o intuito de serem substituídas por elementos que possuem características urbanas, com construções, avenidas e ruas. Lembra quando Tia Gi falou que geralmente quando o homem ele modifica a paisagem natural, ele modifica para quê? Para construir. Então ele constrói pontes, prédios, casas, ruas, avenidas. Então isso aí também acontece na área rural. A área rural ela vai diminuindo a partir do momento em que as pessoas vão comprando ali aquele terreno, vão derrubando ali a vegetação nativa daquele lugar para fazer construções, seja ela de prédios, de indústria, de fábricas, de lojas e assim por diante. Bora lá. Observe a fotografia a seguir. Note que a cidade está crescendo e ocupando áreas do espaço rural. Ou seja, olha aqui ao fundo, vocês estão vendo aí várias construções, prédios, casas. Olha que, observa que é uma área rural, mas está crescendo aí, se tornando uma cidade, a paisagem rural está sendo modificada. Por quê? Porque está havendo a necessidade de construir. Então, geralmente é assim, eles destroem aí a paisagem, né, rural, com o intuito de construir, de modificar a paisagem rural, tornando-a uma paisagem urbana. Bora lá. No jogo rápido tem assim, vocês vão responder. No município em que você mora, é possível observar a expansão da área urbana por meio de construções em terrenos vazios, asfaltamento de ruas ou construção de nova moradia. Por quê? Então, aqui no município de Recife, também no de Olinda, é comum, né? A gente vê várias construções, as pessoas construindo casas, construindo lojas, expandindo suas moradias ou seu comércio, ruas sendo asfaltadas, sendo calçadas. Então, é comum, tanto em Olinda quanto em Recife. Vocês vão colocar aí. No segundo tem, discuta sobre as possíveis causas dessa expansão das cidades e as consequências para a área rural. Ou seja, então a área rural é a valorização das terras, que é que ele quer. Eles compram aí essas terras na área rural com o intuito não de morar, de ter um lazer, mas de expandir a área rural, a área urbana nessa área rural, de transformar essa área rural em área urbana. Na página 26, tem aí Vida na Cidade. Bem interessante, tá, gente? É o dia a dia da vida de Marina. Presta atenção. Abre aí na 26 e 27. Deixa o livrinho abertinho assim, para vocês poderem acompanhar, tá ok? Tem assim. A vida das pessoas que vivem nas cidades pode apresentar algumas diferenças em relação a das que vivem no campo. Por exemplo, algumas diferenças podem ser o tipo de transporte que usam no cotidiano, a alimentação, o trabalho e algumas atividades do dia a dia. Observe como é o dia a dia de Marina, uma garota que mora na cidade. Realmente, gente, as pessoas que moram no campo têm o cotidiano, ou seja, tem seu dia a dia diferente das pessoas que moram na cidade. Na cidade, como tia falou, as casas são perto uma das outras.
O transporte também tem um maior número de veículos nas ruas. Já na área rural, não. Na área rural é mais calmo, mais tranquilo, não tem tanta moradia perto uma das outras, não tem. Aqui, por exemplo, aqui na nossa, tanto em Olinda quanto em Recife, existem várias escolas, escolas estaduais, escolas municipais, escolas particulares, uma perto das outras. Na área rural é diferente, às vezes para o estudante chegar em sua escola, ele tem que pegar uma condução. Ah, tia, mas eu também vou para a escola de condução. Mas você não passa tanto tempo numa condução quanto esse estudante da área rural. Tem pessoas até que moram, né, mais afastados, que... pronto, eu vou dar um exemplo dos estudantes que moram, que são de áreas ribeirinhas. Que é isso, tia? Pessoas que moram à beira de rios. Então, eles têm que pegar uma embarcação para poder chegar na escola. Se estudam de manhã, tem que acordar bem cedo, às vezes até de madrugada, para pegar essa embarcação para poder chegar na escola. Então, é diferente aí a vida, o dia a dia de quem mora no campo e quem mora na cidade. Vamos ver o cotidiano de Marina, bora lá. Tem aí, ó, às 6h30, Marina acorda, né? Toma café da manhã com sua família. Às 7h15, ela vai para a escola com seu irmão, enquanto sua mãe e seu pai vão trabalhar. Bora lá. Ao meio-dia, ela volta da escola com seu pai, almoça ao 12h35, na página 27 agora, tá? Aí, ó, a mãe dela, enquanto ela tá almoçando lá com seu pai, a mãe está almoçando num restaurante, porque fica perto do trabalho dela, né? Vamos lá. Depois do almoço, Marina com seu irmão lava a louça, né? Enquanto o pai volta ao trabalho. Às 16 horas, Marina vai fazer suas atividades junto com seu irmão. De um curso, né? Às 18 horas, volta com seu pai, com seu irmão, vai fazer atividade de casa, janta às, deixa eu ver, 5, 6, 7. 7 horas, né? 19 horas, ela janta com sua família, vai assistir um pouquinho, conversar, interagir, né, com a família, depois ela escova os dentes e vai dormir. Então, esse foi o dia a dia de Marina. Se vocês perceberam algo aí que tia não percebeu, observa aí, tá? Eu sei que vocês são observadores. Na página 28, agora é sua vez. O que é isso, tia? Vocês vão produzir uma história em quadrinho aqui, ó. Estão vendo aqui os quadrinhos? Vocês vão produzir uma história em quadrinhos de sua rotina, ou seja, do seu dia a dia. Antes dessa pandemia, né? O que é que você fazia quando vinha para a escola? Então, você vai produzir o seu quadrinho assim. Desenhe em cada espaço a seguir uma cena que retrate o que você costuma realizar em diferentes períodos do dia, seguindo a ordem cronológica. Por exemplo, igual a Marina fez, 6 horas, ela acorda, 6h30, toma café, de que horas? Vai e volta da escola, almoça, realiza as tarefas escolares. Então, vocês vão desenhar aqui, eu quero capricho, eu sei que vocês são caprichosos, os desenhos de vocês, diferente do de tia, né? Péssimo, né? Tô com saudade disso, de vocês dizer, tia, pelo amor de Deus, tia, realmente. Eu chamo pra me socorrer tia Anitta nessas horas de desenho, porque, realmente, tia Gi pra desenhar, péssima, mas vocês não. São diferentes de mim, são, ó, nota 10. Então, caprichem aqui no quadrinho de vocês. Façam com bastante capricho. E é assim, tá, gente? Tia Gi falou que não foi dar aula de história, mas tia vai dar bem rapidinho, porque é falando das especiarias. Bem rapidinho, tá? Vou pegar o livro, enquanto vocês pegam de vocês também. Pronto, voltei, gente. E agora pega o livrinho de história aí. É só essa página aqui pra gente concluir, tá? Mesmo assim, tia vai fazer um resuminho pra vocês, pra deixar bem amarradinho. E na próxima aula eu faço as perguntas, tá ok? Ou eu passo nessa aula, porque a de geografia tá facinho, é só o quadrinho para vocês fazerem e para responder ali direitinho. Tia vai passar umas perguntinhas para vocês. Bora lá. Tem aí a importância das especiarias. Lembra que tia Gi falou que as especiarias eram usadas, eram bem disputadas ali, porque eram usadas para conservar os alimentos, lembra? Também para dar sabor. Outra coisa que tia esqueceu de dizer é que elas também eram usadas como medicamento. Isso mesmo. Muitas das especiarias eram usadas como medicamento para dor no estômago, para dor de dente, para enjoo, era para vômito. Muitas dessas especiarias eram usadas também para isso.
Bora lá. Então, os artigos de luxo e as especiarias eram comprados por um preço baixo nas Índias e depois vendidos com enormes lucros na Europa. Lembra que Tia Gi falou? Por que eram comprados a tão barato e vendidos tão caro? Justamente pela viagem, que não era fácil. Então, como a viagem era longa, era demorada, eles compravam, quando chegava lá, o preço das especiarias eram bem acessíveis para ele. Então, eles compravam ali a um preço pequenininho e chegando na Europa, eles vendiam pelo triplo daquele preço que eles compraram. Então, por isso que despertou aí a cobiça, né? Todos os europeus queriam as especiarias por conta disso, visando o lucro, porque era lucrativo mesmo quem conseguia comprar para comercializar essas especiarias. Bora lá. As principais especiarias da época eram o cravo da Índia, o gengibre, a noz moscada, o incenso de olíbano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino, o açafrão, o coentro e a mostarda. Elas eram usadas como tempero, na conservação dos alimentos e como remédio. Também eram utilizadas para fazer óleos, cosméticos e incensos, para disfarçar o cheiro dos alimentos e para dar mais sabor a eles. Além disso, serviam para tingir tecidos. Olha para aí, a utilidade aí, o quanto da utilidade das especiarias. Então, por isso que era um produto bem cobiçado. E era vendido naquela época caríssimo, tá? Bora lá. Esses produtos, tem aqui a foto e Tia também já colocou no outro vídeo algumas especiarias. Bora lá. Esses produtos eram muito valorizados pelos europeus e seu comércio deu certo porque as especiarias eram compradas secas e dessa forma utilizadas. Sua grande durabilidade, resistência a mofos e pragas nos longos tempos de estocagem tornara possível e próspero seu comércio. Suportavam por meses e até anos as travessias por mar ou terra, sem perder as qualidades aromáticas e medicinais. Então, ó, aqui não é verdade para a gente acabar com o nosso vídeo hoje. Segundo o texto da Rosa Nepomuceno, as especiarias eram compradas secas. Imagine, por exemplo, um punhado de cravos da Índia ou um pote de pimenta do reino. Exatamente por serem artigos secos, especiarias como essas resistiam bem às longas viagens marítimas e não estragavam. Isso é mentira ou é verdade? Verdade, sim. Então, o ano passado eu estava no 5º ano e tinha o valor de cada especiaria. Então, o cravo, quando eles faziam essas viagens e vendiam as especiarias, muitas delas eram trocadas por ouro. Isso mesmo. Então, eu falei que os meninos ficaram besta. Tia, isso aí ninguém gosta mais. O cravo da Índia, esse aqui que Tia está mostrando para vocês, o cravo, ele era vendido, trocado por ouro. Então, valia muito, tá? Hoje em dia, a gente encontra o cravo aí em todo canto. Aí até uma aluna disse assim, tia, eu detesto esse cravo, porque às vezes quando eu vou pra festa, tem no beijinho e eu tenho que tirar, porque às vezes eu esqueço e mastigo e é horrível, tia. Mas esse cravo da Índia aí eram utilizados como faziam chás para dor no estômago, para vômito, entre outros aromas que eles davam na comida. Pronto, gente, Tia vai terminando por aqui. Eu vou deixar um resumo e uma pequena atividade, tá? Um resumozinho sobre as viagens, as grandes navegações e sobre as especiarias. Vou deixar também aqui para vocês as páginas da atividade. Beijos para vocês. Feliz Dia do Estudante. Aproveitem o dia de vocês estudando, tá? Cheiro no coração.